A palavra gótica foi criada como uma associação a uma antiga tribo germânica, denominada de godos, que ficou conhecida durante a Idade Média. A palavra também tem conotação de bárbaro ou algo que se distancia do comum. Foi conhecida por se tratar de uma manifestação artística medieval, mas também está distante do movimento que percorre os dias de hoje. O movimento gótico tem origem no final dos anos 70 na Inglaterra e ganhou força durante os anos 80. Teve grande influência de diversos movimentos artísticos, como o expressionismo, o decadentismo, a cultura de cabaré e beatnik. Sua principal característica sempre foi a música, e teve como pioneiras as bandas Joy Division, Bauhaus, The Sisters of Mercy. O gótico ele é considerado um movimento de contracultura. Contracultura, ela teve seu auge lá nos anos 60, por aí. Foi quando os filhos começaram a se rebelar contra as ideias conservadoras das famílias. Então, eles, desde usar roupas alternativas, que a sociedade não estava acostumada a usar drogas, eles estavam procurando liberdade de expressão e um meio de ser diferente daquilo que a sociedade ditava. O gótico ele era literalmente essa melancolia, essa depressão, de ver que tudo estava errado na visão dele, só que ele não ia reivindicar nada, ele simplesmente ia aceitar aquela realidade e ficar triste na dele. Então é muito comum você ter esse estereótipo de que o gótico ele é depressivo, e que ele é triste, que ele é quietinho, encolhido, porque ele literalmente não queria bater de frente. Então por isso que o cemitério é muito simbólico para o gótico. E por isso que ele não é revoltado, ele é um revoltado para dentro. Essa é a ideologia do gótico. O alívio de tudo seria a morte. Por isso que ir ao cemitério é muito simbólico para os góticos. Muita gente que não é da subcultura tem esse pré-julgamento de por que fica indo em cemitério. E é literalmente essa questão, além da arquitetura gótica, dentro do cemitério, tem essa envoltura de morte em volta, de você ver que a morte é um alívio, de que aquela pessoa não tá mais sofrendo com as questões da sociedade, com a pressão que a sociedade causa nela. O gótico ele abrange vários tipos de obra. O principal é a música. A arquitetura também, mas a música é o principal deles. Quando o movimento gótico se iniciou, algumas bandas já começaram a surgir e dentre elas até hoje tocam, mas muitas delas ficaram famosas independente de ser gótica. Então, provavelmente os pais de vocês devem escutar The Cure ou The Smiths, ou até vocês mesmos devem conhecer algumas músicas, porque não ficou dentro só do cenário, porque são músicas animadas, que dá pra se tocar em festa, que dá pra dançar, e que não ficou exatamente só para os góticos. Eram músicas tão boas que muitas pessoas escutavam e gostavam sem ser góticos. A vestimenta gótica nos anos 70, ela teve uma influência muito grande da era vitoriana. Então era muito comum verem as mulheres com os vestidos bem longos até o pé, ou saias até o pé, um pouco debaixo do joelho. Elas usavam muita coisa de renda para ter essa lembrança clássica, assim como os acessórios, sejam eles simples como os anéis, ou com símbolos de cruz, pulseira, colar, brinco. Algumas usavam espartilho, seja ele de amarrar ou aqueles de abotoar que usam hoje. A meia rastão era muito comum na perna ou nos braços. Nos braços eram mais comuns nos homens, porque as mulheres normalmente estavam com alguma coisa de renda. A maquiagem era muito importante, é muito importante na subcultura gótica esse quesito, porque é uma coisa bem artística. Então a pele era bem clarinha e com os olhos bem escuros. Então a cena acabou sendo um pouco racista, porque quando fugia dessa aparência você já era olhado um pouco torto. Mas isso acabou mudando durante o tempo. As mulheres usavam salto ou usavam uma coisa mais clássica, o salto não tão alto, uma coisa mais sapatinho de boneca que chamava. A magreza também era um pouco comum para ter essa lembrança cadavérica, então o rosto ficava mais fino, as bochechas ficavam mais para dentro, então tinha essa lembrança ainda da morte ou de algo que parecesse mais uma caveira, com a pele clara e os olhos escuros. As unhas eram compridas, pintadas de escuro também. E o cabelo desfiado é um ponto crucial assim do gótico, que era o que diferenciava ele das outras subculturas
que estavam em ascensão no momento. E para os homens não diferenciava muito, não tem essa questão de gênero na subcultura gótica. Ambos usavam o cabelo comprido, era difícil você ver um gótico com o cabelo curto, porque eles desfiavam o cabelo. Então, se você tem o cabelo curto, não dá pra você desfiar tanto. Tanto que eu tive que deixar o meu preso pra dar um pouco de desfiada. Mas eles tinham o cabelo comprido pra fazer o cabelo bem pra cima e bem desfiado. Às vezes raspavam do lado, porque tinha esse choque de você ser contra a cultura. Você não era um padrão, você tinha que fazer alguma coisa chocante. Então o cabelo do gótico, ele era chocante assim. Os góticos nos anos 80 costumavam frequentar clubes noturnos como a Batcave, que foi palco para a subcultura gótica, além de receber bandas como Bauhaus, Alien Sex Fiend e The Cure. E também costumavam frequentar o cemitério porque achavam que era um lugar de reflexão e também achavam que a arquitetura era muito bonita. A subcultura gótica também se baseava muito em movimentos artísticos como o expressionismo, que foi uma influência muito grande, principalmente no cinema, com filmes como Nosferatu, Gabinete do Dr. Caligari, Drácula e Frankenstein posteriormente. E nos anos 80 também começaram a surgir filmes que a subcultura gótica ama, como The Hunger, com David Bowie, e posteriormente The Crow. Os góticos também costumavam ler, principalmente literatura romântica. Nos anos 80, as rixas entre as subculturas se intensificaram, porque agora a gente tinha uma mistura muito grande de subculturas, que era o hippie indo embora, o punk em grande ascensão, o skinhead que já tinha uma briga com o punk e o gótico que agora estava no ponto mais alto. E aqui no Brasil, principalmente, os pontos de encontro acabavam sendo o mesmo, porque como eram subculturas, não era comum você ter grandes baladas que pudessem agregar esse público, ou grandes bares que todos pudessem ficar juntos, então eram locais muito específicos. E aqui em São Paulo tem o Madame Satã, que surgiu nos anos 80, que até hoje está em funcionamento, só que como essas rixas estavam muito intensificadas, o Madame Satã teve que dividir os horários dos shows, porque quando eles deixavam tudo junto, além dos punks brigarem com os skinhead, os dois se juntaram no inimigo em comum, que era o gótico. Por mais que o gótico fosse inofensivo, não fosse revolucionário, não quisesse quebrar nada, ele fosse só triste na dele, por algum motivo os punks e os skinheads se juntaram pra transformar o gótico num saco de pancada. Então muitos góticos foram assassinados no Brasil e fora. Então o gótico ele acabou tendo que passar por algumas transformações. Por exemplo, o cabelo desfiado é o ponto mais claro assim do gótico. Você vê que é uma pessoa gótica e não, sei lá, punk ou skinhead ou roqueira pelo cabelo desfiado. E os góticos começaram a parar de usar o cabelo desfiado, ou fazer o cabelo desfiado dentro das baladas, por medo deles apanharem na rua. Nos anos 2000 não houveram muitas mudanças musicais, mas o metal sinfônico acabou ganhando um palco, e o industrial também, então constantemente acabam confundindo isso com o gótico, com bandas como Nightwish e Evanescence. E também Marilyn Manson, só que esse é do industrial, né? Aqui no Brasil, bandas como Plastic Noir e Gangue Morcego foram criadas e atualmente são as que fazem sucesso na cena nacional. Nos anos 2000, o gótico já era completamente diferente dos anos 70. O gótico clássico começou a perder um pouco o lugar e dar um lugar para o gótico mais apropriado. Por conta da era do rock, que foi os anos 90, o gótico ele já se vestia de uma maneira mais agressiva, digamos assim. Então, calças começaram a ser adotadas, tanto por homens quanto mulheres, seja ela jeans ou a de couro, uma de látex. Os corsês não eram mais tão usados, o coturno começou a fazer parte da cultura gótica, a maquiagem talvez não fosse mais tão pesada, então não tinha mais essa questão da pele muito branca ou das sobrancelhas bem arqueadas, não tinha mais isso. Os cabelos começaram a ser coloridos, você já via uns góticos com cabelo com cores claras, um verde, um amarelo bem claro. Os piercings começaram a ser usados que antes não eram usados, nem nos anos 70, nem no 80. E ficou um pouco de briga, porque o gótico se apropriou muito da questão do rock e do punk, por usar coisas de couro e o coturno, e deixar de ter essa moda clássica, europeia.
então ficou essa briga com a galera do rock e punk. Mas ainda assim, os góticos frequentavam lugares que tocavam músicas góticas. A música gótica continuou sendo música gótica e não passou a ser rock. Nos anos 2000, as rixas ainda continuavam entre os góticos, os punks e os skinheads, e surgiu mais uma subcultura que começou a ter rixa com o gótico, que foram os emos. Depois que a gente passou pela era do rock, que foram os anos 90, o estilo do gótico mudou completamente e com isso veio o emo. Então começou uma briga entre esse quarteto, o skinhead já não tava tanto, que era o punk dizendo que o rock roubou algumas coisas, e o gótico dizendo que o emo roubou coisa do gótico e do rock, e ficou essa briga entre eles que até hoje permanece, que se intensificou nesse começo dos anos 2000 com a ascensão do emo. Então, o emocore, ele ficou meio mal visto pelos góticos, numa questão de inveja, de vocês roubaram nosso estilo de cabelo, nossas roupas, nosso lugar, e que o gótico não era mais tão alvo, não era mais considerado saco de pancada, era a vez do emo. Assim como as vestimentas, os costumes dos góticos também mudaram nos anos 2000. Depois da era do rock, toda a opressão que o gótico já tinha sofrido por outras subculturas, deixou de ser óbvio que você era um gótico, principalmente porque o emo já tinha surgido e tinha essa ideologia meio que parecida com o gótico de ser triste e não reivindicar nada agressivamente. Então os cabelos dos góticos já tinham abaixado, não era comum você identificar o gótico, porque era a mesma coisa que um roqueiro. Então era o cabelo colorido, um piercing, usar um preto, e não tinha mais essa questão de ser melancólico, porque isso acabou sendo do emo. Não tinha mais uma visita no cemitério, porque muita gente acabou se considerando gótico, mesmo sem entender que era uma cultura e não uma questão de visual. Então não tinha mais essa prática de ir ao cemitério, de ser triste e de querer que a morte alivie todas as dores. E nos anos 2000, simplesmente a cultura foi desaparecendo e passando a ser mais um jeito de se vestir do que uma contracultura, uma subcultura, uma ideologia por completo. O gótico foi reduzido a uma maneira de se vestir. Na atualidade, os góticos ainda existem, pasmem, a gente ainda insiste nessa questão dos anos 70. Como a subcultura gótica já tem por volta de seus 40 anos, durante todo esse período, muita coisa se perde, muita coisa se transforma. Por isso que os costumes, hoje em dia, eles não estão mais muito enquadrados em limites muito bem definidos. Depende muito do que cada pessoa gosta de fazer e os lugares que cada pessoa gosta de frequentar. Muitos góticos estão tentando recuperar a cultura clássica. Os costumes, eles não são mais tão bem definidos, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Até porque, por exemplo, em lugares do interior e outros estados, não é em todo canto que você encontra festas góticas, baladas voltadas justamente por isso. Então, enfim, não são coisas que todo gótico faz, já que muitos lugares nem sequer têm isso disponível. Os costumes e os sentimentos dos góticos desapareceram completamente do que era nos anos 70 e 80. E hoje você não vê essa questão da tribo gótica ser triste, tanto que as baladas são muito animadas, as pessoas dançam, são felizes, e se elas estão insatisfeitas com a situação política, social, elas simplesmente não estão nem aí. Não tem mais essa questão de, cara, não vejo a hora de morrer pra tudo isso ser um alívio. Não, simplesmente vive a vida e deixa tudo pra lá, sabe? Isso acabou sendo o mandamento do gótico, não tem mais essa questão de ficar no cemitério e ter essa paz. Simplesmente não tem, tudo foi perdido. E alguns góticos que ficam irritados com isso querem trazer de volta essa questão por meio da literatura, da arte, do cinema, que são clássicos. Todos os góticos que são intensos gostam muito dessa área e acham que pode ser um modo educativo para as pessoas que têm curiosidade ou querem fazer parte de algo genuinamente. Ultimamente eu tenho visto bandas de outras nacionalidades tendo visibilidade na cena gótica, como She Passed Away, Cellophane e Molchadoma, e geralmente elas têm uma sonoridade parecida com o post-punk dos anos 80 e o dark wave, além de misturarem influência da música eletrônica como Boy Heart e Lebanon Hanover. E bandas brasileiras como Inês é Morta e Jaguares não têm tanta visibilidade ainda porque a subcultura é muito eurocêntrica.
A vestimenta atualmente ela é totalmente diversificada e dividida, porque hoje a gente tem a presença dos góticos clássicos que voltaram a usar os vestidos compridos, sobretudos, mas também temos o pessoal que veio do emo ou do rock, que usa coisa com couro, corrente, coturno, cabelo não desfiado. Temos as e-girls, que se dizem góticas, que não usam quase nada da cultura gótica, mas que usam meio arrastão, talvez uma maquiagem mais pesada, algumas do cabelo desfiado, colorido, os piercings, mas a maquiagem ainda continua sendo o peso completo do gótico. Isso tá voltando e tá permanecendo no estilo do gótico. Eu já vim falar como eu entrei na subcultura gótica e como que é os meus sentimentos dentro da subcultura gótica, o que eu sofri e tal. Eu comecei muito nova a me interessar sobre a subcultura gótica. Eu comecei com 13 anos. Eu tive influência da minha mãe, ela me mostrou algumas bandas, filmes. Então isso foi muito bom ter o apoio dela, nunca sofri nenhum tipo de preconceito em casa. E eu sou gótica desde os meus 12 anos, por influência dos meus pais, que eram góticos nos anos 90. O que realmente eu mais sofri de preconceito foi em questão dos meus amigos. Eles colocavam um estereótipo em mim, como eu era satanista, adoradora do diabo, ou que eu só me metia com coisa do mal. Então realmente eu ficava bem triste com isso, porque não era nada do que eu era. Então teve uma época que realmente eu parei de me maquiar, de me vestir assim, porque eu queria ser aceita no meu grupo de amigos. Quando eu fiz 14, 15 anos, eu voltei a me interessar sobre a subcultura gótica. Eu acabei parando de ouvir as opiniões dos outros. Eu me aprofundei mais na subcultura na minha pré-adolescência, mas antes disso eu já ouvia rock. Diferente do que as pessoas pensam, a música gótica ela não é um rock pauleira, uma gritaria assim. Ela é uma música muito mais ambiente, uma música muito mais calma. Para a cultura gótica eu gostaria de esclarecer que temos sim o metal gótico, então talvez essa impressão de ser rock pauleira seja por conta do metal gótico. Nós temos o cybergoth, que ele é um estilo de música totalmente diferente, ele é bem eletrônica, ele tem um visual mais futurista. O gótico não necessariamente usa preto, nós temos o pastel goth, que são pessoas que usam coisas clarinhas, como rosa bebê, azul bebê, com alguns elementos pretos. Nós temos o gótico mais suave, que não necessariamente faz umas maquiagens bem pesadas, ele já faz o mais leve, mas todos esses, eles compartilham algo comum, seja a ideologia que o gótico prega, ou a música, ou do mesmo sentimento da sociedade. Não é porque ele se veste diferente ou escuta uma música diferente que ele é completamente diferente do que a subcultura prega. Por conta dessas diferenças de músicas, eu comecei a mudar o meu visual mesmo. Eu comecei a fazer uns delineados diferentes, colocar mais acessório, umas roupas mais antigas. E eu comecei a ganhar mais autoestima nisso. Eu comecei a gostar mais de mim, sei lá, a ficar bem comigo mesma. Só que é sempre bom deixar claro que a gente não precisa usar uma roupa pra se achar gótico ou fazer uma maquiagem e achar que é gótico. Você primeiramente precisa se identificar com as músicas. E também é a questão de você gostar da literatura. A música simplesmente é incrível, tem uma batida muito boa. Você se liberta. Como eu era muito tímida, eu não gostava muito de dançar, então quando eu conheci a subcultura gótica e algumas bandas, eu realmente mudei muito, muito. Eu comecei a dançar mais, a me vestir e tal, e perdi a vergonha. Comecei a perder mais a vergonha, a timidez, então é isso que me ajudou na subcultura gótica. Porém, algo que permanece sempre durante toda a subcultura são as festas. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma Dame, que é uma balada gótica super conhecida, vem até mesmo gente de fora do estado para conhecer, que abriga esse tipo de evento, que não são festas super animadas como raves e tal, mas mesmo assim, a gente se diverte, a gente curte o som, né, assim, acompanhado de gente que a gente gosta, a gente dança ali virado pra parede, tem dessas. Tem um pessoal que prefere ficar mais de boa ali bebendo, até porque vinho é um clássico, né, da subcultura gótica.
um pessoal que prefere ficar mais pelo fumódromo mesmo, um pessoal que é um pouco mais recluso. Quando você está começando dentro da subcultura gótica e você mostra interesse, você vai trazer as pessoas, você não vê a gente de fato te destratando, né? Principalmente dentro do rolê. Geralmente não tem aquele cara que sai te perguntando um monte de coisa e vai tirar sua carteirinha se você não souber nada. Vamos comentar mesmo sobre isso, porque a gente pode influenciar outras pessoas a se libertar, que tem dentro de si, sabe? E é isso, eu fico muito feliz por terem me chamado pra fazer o vídeo e falar um pouquinho sobre como que é ser gótica, ou como eu me sinto e tal. E é bom também trazer outras pessoas pra conhecer o movimento, que agora que o movimento tá voltando a ter mais força, é realmente muito legal. Nessa contracultura e são da minha cor, são mais escuras, e você agora tem um referencial, eu agora tenho um referencial, e muitas outras pessoas que vão entrar vão ter um referencial, seja eu como referencial ou qualquer outra pessoa. E uma pessoa de pele escura dentro da subcultura gótica. Para fechar, na atualidade, a questão do que eu tenho de sentimento. Então, para mim encaixar, primeiramente foi complicado pela cor da pele. Eu sou negra, eu me considero negra. E no começo eu não me via como alguém dentro da subcultura gótica. A questão da palidez, que não tem a ver com a cor da pele, mas remete à cor da pele branca. Na maior parte dos casos, sem exceção. E eu me sentia muito deslocada, seja pelo cabelo, seja pela cor. Eu não conseguia encontrar ninguém que fosse da minha cor, sério mesmo. No começo, uns 10 anos atrás, eu não encontrava. Os góticos estão tentando recuperar a cultura clássica e lutar contra apropriações que hoje é muito pesada por conta de algumas pessoas que hoje são denominadas de e-girl e e-boy. Que essas pessoas não se denominam assim, elas se denominam como góticas. Sendo que elas não são góticas porque elas não conhecem nada da cultura em si. Elas, assim como o pessoal dos anos 2000, reduziram o gótico a um jeito de se vestir. O pessoal acaba sendo bem acolhedor até quando você tá começando, assim, logo de cara. O que acontece é que por conta da apropriação, às vezes as pessoas elas acabam entrando nessa defensiva mesmo, né, de, não, fala aí, será que você é gótico mesmo? Já que, de fato, muita gente acaba se dizendo gótica e de fato não é. Dentro da cena, às vezes as pessoas acabam duvidando, sabe, quando a pessoa começa a falar alguma coisa, porque de tanto, né, ver pessoas que não de fato têm interesse, né, não procuram saber, aí já acaba criando aquela certa desconfiança. Será que a pessoa de fato tá interessada? Será que a pessoa de fato ela tá dentro da subcultura? Qual que é, sabe, a questão, né? É esse o ponto. Às vezes essa questão de fiscal gótico acaba sendo uma defensiva ou até mesmo um comportamento que nem percebe. Então, na atualidade, você vê essa divisão dos góticos clássicos que tentam recuperar a cultura em si e explicar que o gótico não é um estilo e sim uma ideologia, e que não é simplesmente você pegar elementos como uma meia rastão, uma corrente pendurada na calça, um coturno e se dizer que você faz parte disso. Porque é impossível você fazer parte de uma cultura e você não se incomodar com uma apropriação tão clara. É a mesma coisa que você fazer um moicano e se dizer punk. Fala isso pra um punk que você é espancado, literalmente, porque você reduz toda uma história num jeito de se vestir, o que não é verdade.